Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênçãos de Deus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs telespectadores que nos acompanham neste programa. Mais um episódio do Islam Sem Censura. Hoje com a nossa convidada, doutora Ren Sleiman, nutricionista especializada especializada na área esportiva, certo? Isso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente tem também mais uma convidada, Sheikh, para a gente poder conversar um pouco sobre a experiência de ser uma muçulmana com uma profissão. Será que é como as pessoas imaginam? Essas muçulmanas trabalham, não trabalham, estudam, não... Tem tanta coisa, né, que tem na mídia, tanta informação, né, um bombardeio de informações. E eu acho que vocês com certeza passam por isso, né? Com certeza sempre são abordadas com perguntas, né? Explica um pouquinho pra gente como é que é essa rotina, doutora. Vamos lá. Primeiro, bom Primeiramente, dia, muito Assalamu obrigado. alaikum, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhar um pouco de um conhecimento e aprender com vocês, principalmente. Meu nome é Reine Sleiman, sou nutricionista especializada na área esportiva e materno-infantil. O meu objetivo com a nutrição foi servir as pessoas, principalmente, e atualmente a gente não consegue falar de saúde sem falar antes de alimentação e atividade física. Então, é a base de tudo. E querendo ou não, quando a gente fala de saúde, a gente não pode deixar de falar da religião, porque a religião, ela sempre prega isso. O Islã sempre praticou o ato de ter bons hábitos alimentares e lutar contra o sedentarismo, desde sempre. E atualmente a gente vê isso embasado na ciência, então isso é muito importante. Sim. Basicamente, pode Existe um perguntar. equilíbrio, né? Você está falando, Exato, né? Dentro da nossa exato. religião, é um equilíbrio. É o que a nutrição faz, na verdade, né? A pessoa pode comer de tudo, né? Mas dentro do Sobre os equilíbrio e limites. tal, né? Mais ou Em menos pouca assim. quantidade, é exatamente Pouca- isso. A gente Perfeito. consegue ter limites em relação a tudo, que nem tudo na vida. Com a alimentação não é diferente. A gente tem que ter um limite para não precisar exceder esse limite e ficar proibido disso. Sim, claro. E desde sempre você queria ser nutricionista? Quando você era criança, o que que você queria Na ser? verdade, não, eu sempre estive um pouco na dúvida. Assim que eu me Uhum. formei da escola, eu acabei tirando um tempo, viajei para o Líbano, no caso, e acabei encontrando meu tio. Ele falou: Ah, eu tô passando com uma nutricionista, eu tava com pré-diabetes, ela mudou meus hábitos. É uma rotina um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Eu acabei buscando um pouco mais sobre a nutrição. Quando eu vim para cá, eu falei: É um teste. Vou começar a fazer a primeira aula. Se eu não gostar, eu troco. Mas se eu gostar, já tô ali. E eu acabei me apaixonando desde a primeira aula, então continuei desde o primeiro semestre, nunca mais quis Que parar. Até legal. hoje eu continuo fazendo pós, estudando um pouco mais. A área da ciência é uma área que a gente não consegue parar de estudar nunca mais. A mesma coisa sobre o Ah, Islã, mas a gente sempre vai ter que ir aprimorando, porque sempre tem pequenos detalhes que a gente vai ajustando. nunca Principalmente parar, porque, nunca parar. exato, Sempre evoluindo, exato, sempre a ciência está melhorando. sempre evoluindo, a gente tem que fazer isso junto também. Perfeito. Eu acompanho você nas redes sociais. A doutora Reina, ela é muito ativa nas redes sociais e a gente percebe quanto ela está sempre participando. É um curso aqui, um curso lá. Isso é muito importante, né? Isso faz parte da característica de um verdadeiro muçulmano fiel, né? A Com pessoa não pode certeza. ficar parada, É né, verdade. Sheik? Tem uma palavra do profeta que diz, tem alguns tipos de pessoas que nunca ficam parados, né? Eles Nunca se querem, saciam. é, A sempre fome sente pelo essa conhecimento. necessidade. Um Talvez, deles, talvez a única coisa, Sheik, que a doutora pode concordar de não ter limite, o conhecimento. A Exato, gente pode se alimentar o quanto. sempre. Não importa quanto que a gente estude, sempre tem mais para estudar, mais para aprender. sim. Que bom, que bom. E aí, depois você decidiu fazer a sua família apoiou? Como é que eles Sempre, deixaram você, ou tinham, ou queriam que você estudasse outra coisa? sempre apoiaram, Que deixaram mas você livre e escolher o que você quiser. exato. Meu irmão, ele já seguia um padrão de vida mais saudável, digamos assim. Ele sempre incentivou a nutrição, mas eu tinha um pé atrás porque o padrão de vida que ele seguia era mais voltado para o esporte. E na época eu não queria o esporte.
Depois que eu comecei a estudar sobre, que eu me interessei um pouco mais. Mas meus pais sempre apoiaram. Pelo contrário, na verdade, a gente tem essa visão de, mulher muçulmana não pode estudar, não pode fazer aquilo. Pelo contrário, eles incentivaram, principalmente porque o Islã, ele prega isso. Ele fala que a gente precisa buscar o conhecimento, seja para a mulher ou para o homem. Então, eles sempre incentivaram isso. Quando eu entrei na faculdade, eles apoiaram demais. Tinha um receio de algumas coisas, por exemplo, em relação a medidas, que a gente precisava fazer o toque e tudo mais. Aí eu sempre pegava a orientação de algum sheikh, de algum saído, para saber o que poderia fazer, mas eram pequenos detalhes que a gente sempre ajustava. A gente tem que ter noção que no Islã, ele incentiva a saúde. Então, tem algumas coisas no consultório, no hospital, que são permitidas, que fora do consultório não são. Então, a gente tem que saber esses pequenos detalhes. E a gente só vai sabendo quando pergunta, quando vai atrás. Perfeito, é isso mesmo. E sempre com a vestimenta Exato. adequada, correta, né? Exato, sempre. Nunca teve, sei lá, problema, pressão por parte. Aqui no Brasil é tranquilo, né? A gente percebe que. Sim, exato. E vai muito de pessoa para pessoa. Se assim eu ficasse mais reservada e tivesse vergonha de quem eu sou, eu acho que provavelmente teria alguns embates. Mas é o que eu sempre falo, o Islã ele abriu muitas portas para mim, então não tem como eu falar, não, teve preconceito, eles não me aceitaram. O lugar que não me aceita, eu não quero estar. Então, sempre estivemos meio que livres em relação a isso. Nunca tive uma porta fechada por conta do lenço. Pelo contrário, eu conheci muitas pessoas por conta do lenço que vieram pela curiosidade de falar, por que você usa isso? Por que não sei, fazem várias perguntas, digamos assim, principalmente em relação ao consultório. Que chama atenção, na verdade, Exato, né? Uma coisa que a gente só vê na TV, imagina. Talvez pessoas nunca tiveram contato com muçulmanos, Sim. muçulmanas, né? Por mais que aqui no Brasil tenha a maior comunidade de muçulmanos, de libaneses, seja o que for, ainda assim tem um preconceito por ignorância mesmo, por não conhecerem a religião, por não conhecerem. Exato. Sim. Então, é um olhar de curiosidade, a gente consegue diferenciar quando é um olhar de maldade e curiosidade. O olhar de maldade é bom ignorar. A gente não faz parte, a gente responder, ficar debatendo e tudo mais, porque vai desgastar a gente e a pessoa não vai mudar de opinião. Sim. Mas quando é um olhar de curiosidade, é bom a gente ficar conversando, explicar como que funciona e tudo mais. É isso que você falou, doutora, é muito importante. A questão da identidade. Sim. Onde não te aceitam, então é um lugar onde eu prefiro não estar. Exato. A questão da identidade, o muçulmano tem que conhecer, tem que saber a sua posição, saber o seu lugar, né, Sheikh? Especialmente as mulheres. A mulher que representa um papel e uma posição importantíssima dentro da sociedade, da comunidade muçulmana, da sociedade como um todo. Ela tem que saber a sua verdadeira posição. E o véu não limita a posição da mulher, não limita a atuação da mulher, né? Exato. E o exemplo disso é seu, né? Você e outras meninas também, outras moças, né? Que a gente percebe que trabalham, que estudam, correto? Sim. O véu nunca te restringiu, você nunca... O que limita é o nosso pensamento, de não se sentir bem, de falar, não, mas como que eu vou vestida desse jeito? Não, a gente não pode pensar desse jeito, porque você tá vestida com a sua identidade, que nem você falou, você tá usando as suas crenças. Não tem como sentir vergonha disso. Então, nunca me limitou e nunca vai me limitar. Que legal. Essa é a base. Que legal, muito bom. E como é que é o seu trabalho? Conta pra gente como é que é o seu dia a dia. Você se formou, terminou aí, fez o mestrado, né? Isso, a pós-graduação. Você já começou a fazer estágio antes? Já fazia? Na faculdade, a gente tinha 3 anos de teórica e no último ano é a prática. Foi muito bom essa faculdade por conta da prática, porque se a gente saísse da faculdade sem ter a prática, ia ficar um pouco inseguro para atuar. Então, na prática, no último ano, a gente passou por 4 ciclos. Que nem a gente estava falando, a nutrição é muito dividida, por isso que tem que ter a pós-graduação ou a especialização. A nutrição, ela engloba, por exemplo, estágio. UAM, unidade de alimentação, por exemplo, todo restaurante, todo hotel, todo lugar que forneça comida tem que ter nutricionista para cuidar dessa parte. Colocar a validade dos alimentos, ver se está tudo limpo, ver se, por exemplo, estão fazendo alguma coisa inadequada, os chefes de cozinha, a parte alimentícia mesmo, porque se tiver alguma contaminação, a culpa é do nutricionista. Ele que tem que arcar com as consequências Ele dessa assina parte. ali embaixo sempre. Sim, o tempo todo. É a legislação que exige, né? Isso, exato. Sim. Então, eu acabei fazendo estágio num hotel aqui na região da Paulista mesmo. Foi muito gostoso, mas não é uma área que eu quero seguir, porque é uma área que não cuida assim tanto do outro. Só faz ali o que precisa ser feito. É mais o coletivo, né? Exato, A pessoa tá lá para atender
Todo mundo, né? Exato, desse jeito. Sim, sim. A segunda parte foi a área esportiva, que a gente acabou atuando no Comitê de Atletas Paralímpicos. Foi uma área muito legal também, acabei me apaixonando mais ainda Aqui em na São área Paulo esportiva. mesmo? Aqui em São Ali Paulo. no Imigrantes, Isso, eu conheço. exato. Que A legal. gente acabou atuando por lá, foi muito bom. Terceiro foi a área clínica. A área clínica a gente meio que atua para doenças no geral. Seja tuberculose, seja doença renal, seja várias doenças que a gente tem. Então, é uma área bem legal também, precisa de muitos detalhes, porque qualquer erro que você fizer tá arcando com a saúde do paciente. Sim, lógico. E a última área, se eu não me engano, foi esportiva, clínica, UAM, e a última área não tô relembrando agora. Mas aí, resumindo, você passou por essas áreas, E depois eu me formei. depois você se formou. Isso, já me preparou para estar dentro de um consultório, que era o que eu queria. Eu me formei, assim que eu me formei, ainda não tinha recebido o diploma, já comecei a pós-graduação. Porque eu pensei, se eu parar, eu vou acabar enrolando um pouco mais. A Então já pessoa vou acaba buscando. ficando. Exato, já vou buscando o conhecimento que eu quero. Então comecei a área esportiva, a pós-graduação de esportiva e estética. Era presencial, então foi muito bom. Conheci muitas pessoas que tinham a curiosidade em relação a religião, em relação ao lenço, em relação ao jejum, porque querendo ou não, a nutrição e o jejum do mês de Ramadã é muito importante a gente conciliar. Acabei dando uma aula nessa pós-graduação também em relação à nutrição no jejum, Que nutrição legal. na alimentação consciente no mês de Ramadã, então foi muito bom para divulgar isso. Que nem a gente estava falando, tem muitos muçulmanos aqui no Brasil. Querendo ou não, algum nutricionista, algum médico vai atender o muçulmano e precisa saber os hábitos que a pessoa tem. Por exemplo, se falar para ela, não faz o jejum que não faz bem. Não é assim que funciona. A pessoa vai fazer porque é a crença dela. Sim. Ela não pode escutar a opinião de uma pessoa, por mais que a pessoa seja formada, só porque ela fala que vai emagrecer ela muito, vai engordar ela muito. Não é assim que funciona. A estética não tem nada a ver com a religião. A gente tem que ter isso em base. Então, eu acabei fazendo a pós-graduação de esportiva e estética. Nesse meio tempo, algumas pacientes minhas acabaram. Eu já tinha feito o consultório, já estava atendendo, né, no caso. Algumas pacientes minhas acabaram engravidando. Então, eu não tinha um conhecimento muito aprofundado nessa área, querendo ou não, a gente estava lidando com duas vidas ali. Claro. Então, não adiantava eu só escutar a primeira aula que eu tive na faculdade e falar, não, vamos fazer isso daqui. Já estava sendo aprimorada essa parte da nutrição materna e infantil, então, eu acabei entrando na pós-graduação também, para ter um conhecimento um pouco a mais, e seguir nessas duas áreas. Então, atualmente, eu atendo mais público de esporte mesmo, mais atletas. Ou desportistas, ou que fazem algum tipo de atividade física, seja de final de semana ou dia de semana, e gestantes ou tentantes. Crianças eu acabo não atendendo porque, querendo ou não, crianças, elas têm os pais como base. Sim. Então, normalmente, uma criança que não se alimenta bem é porque os pais não se alimentam bem. Então, primeiro a gente tem que tratar os pais para depois pensar na criança. É verdade. Os pais são um exemplo. Não adianta a gente falar para a criança fazer isso se a gente faz aquilo. Então, é uma coisa que não vai de acordo. Tem dois caminhos, né? É melhor tratar logo a raiz, Exato. a raiz do problema, com certeza. Não, e essa questão do jejum que você falou, sim, é uma coisa que chama muita atenção. Hoje em dia, achei que tem uma ciência que fala o jejum intermitente. Como é que é? Intermitente. Intermitente. Chegou à conclusão, a ciência chegou a essa conclusão de que fazendo 13 horas de jejum, eu acho, não é? Sim. 14 horas, de 13 a 18. 18. Não come nada, nem água. Nem água. Nem água, não come nada. Nem não, água, desculpa, nada. no jejum intermitente é água, café e chás. Ah, tá. Então é só líquido, mais ou menos, né? É coisas que não tem calorias, Não tem basicamente. calorias, mas o resto nada. Você tem que se fechar a boca completamente. E isso ficou confirmado cientificamente que faz bem para a saúde. Tem uma coisa muito interessante. Eu acho que o mês passado estava estudando sobre a vida dos profetas. Cheguei à parte do profeta Davi. O profeta Davi teve um costume muito interessante. A metade do ano ele jejuava. Meu Deus. Um dia sim, um dia não. Na tradição islâmica nós temos muita recomendação, sabe, bastante palavras do profeta que fala para os muçulmanos, fazem jejum de Davi. Um dia sim, um dia não. O jejum que no Islã nós temos tem um pouco diferente. Ele nem toma água, né? Da madrugada até o crepúsculo, ou seja, da noite. A pessoa não come nada, não bebe nada, né? Acaba tudo. Uhum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, tudo Mais bem? ou menos... Por favor, seja bem-vinda, pode entrar. Tudo bem? Chegou a Zé. Pode sentar, pode sentar.
Tudo bem? Como vai? Olha quem chegou. Por 14 horas, o muçulmano deixa de jejum, né? Deixa de comer nada, né? Então, temos uma palavra, perguntaram do profeta por que jejum? Ele falou simplesmente para a saúde. Sumo tasahhur. Sumo tasahhur. Então, Exato. E é isso. é algo Legal. que é muito profundo na nossa religião, ou seja, uma parte indispensável da adoração que nós conhecemos no Islã é o jejum. Na verdade, o jejum, Sheik, é saúde para o físico e para a mente, para o espírito. Fortalece a força de vontade. Você tem Você dom de consegue- autocontrole. Exatamente. Aquele que não controla seu estômago, né? Dizem, tem várias narrativas, não consegue controlar nada. Pode ser, pode ser. Chegou a nossa querida Zainab. Tem uma outra, tem umas certas palavras do profeta eu gostaria muito de falar com nossa querida, que ela chegou a estudar sobre, porque temos bastante palavras do profeta que fala sobre a questão de, sabe, nossa rotina alimentar. Por exemplo, temos uma palavra do profeta para o Imam Ali, alayhi salam, que fala: Ya Ali, ibda bil milh, waqtim bihi. Começa com a sua comida com um pouquinho de sal e finaliza com um pouquinho de sal. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Uma vez eu estava vendo essa parte da alimentação. As recomendações que existem na nossa religião, no aspecto da recomendação, todas são alinhadas completamente com a questão da nutrição. Você já fez exato. algum estudo sobre isso? Sim, inclusive em relação ao jejum intermitente, todos os estudos que fizeram sobre o jejum intermitente, Sim. eles levaram em parâmetro o jejum do mês de Ramadã. Então, eles não estudaram pessoas, pegaram um grupo de pessoas e falaram, vocês vão fazer o jejum. Não, pegaram muçulmanos mesmo, falaram, vamos avaliar vocês enquanto vocês fazem o jejum. Então, isso é muito legal. Em relação, por exemplo, a tamar, que a gente quebra o jejum com ele, Sim, também tem sim. estudos mostrando, por mais que ele seja um doce, ele abaixa o índice glicêmico, abaixa a glicose no nosso sangue. Por isso que é bom a gente quebrar o jejum com ele. Isso é Sim. muito bom. Tudo tem sentido. Tudo tem Tudo a gente, explicação. na nossa religião tem É. sentido. Olha, é muito importante a gente considerar isso. Quando falamos sobre as recomendações do profeta, nós consideramos esse tipo de conhecimento, esse tipo de ciência, acima da ciência humana. Isso é muito importante. Claro, tem coisas que ainda a ciência humana não conseguiu descobrir. Por que isso? Mas nós acreditamos, temos crença, porque como fala, foi falado por um homem tão honesto como o profeta. Sábio, Tão sábio sim, como o profeta. com certeza, Muhammad. com certeza. E temos uma outra palavra muito interessante do Imam Ali, alayhi salam, falou uma vez para seu filho, Imam al-Hassan. Você quer que eu fale alguma coisa, te recomenda alguma coisa que você não precise, né, para nenhum médico. Uma das coisas que Imam Ali deixou para seu filho foi isso. Não coma antes de estar com fome. Uhum. Você está com fome, come. Só come quando tiver com fome. É isso. E Come não- quando você E não se sacia completamente. Tem um dito que. Como é que Você fala? levanta. Só senta quando tiver, quando tiver fome e se levanta ainda com fome. Com fome. Exato. Ainda não está cheio. Aham. Está completamente cheio. Tem muita coisa. Realmente, se a gente começar a entrar nessa. Sim, Tudo isso pode ser confirmado cientificamente dentro Exato. dos estudos. tem né? coisas que ainda não são explicadas, mas daqui a uns anos serão Sim, também. Porque sim, tudo que isso. já foi falado no Islã faz tempo, atualmente está sendo comprovado. Sim. Então a gente não pode ter essa dúvida, isso é muito importante. O bom da nutrição Agora, é exatamente isso, ela entra em consenso. uma curiosidade que eu tinha, por exemplo, sobre. Assim, eu sei que é um assunto muito profundo, né, tal, mas a questão da carne suína, da carne de porco, dentro da religião islâmica é proibido. Né? Exato. Mas como é que funciona dentro da ciência? Tem alguma comprovação? Não tem? Como é que A você carne tem? suína, ela é rica em gordura. E querendo ou não, a gordura, ela tem vários malefícios para o corpo quando ingerida em excesso. Então, a pessoa, normalmente, aqui. quando já não tem o hábito de consumir, Aham. quando a gente não tem o hábito de consumir, ela já prefere o que evita. Por quê? Porque a quantidade menor de carne suína é como se você estivesse comendo, digamos assim, 200 gramas de outro tipo de carne. Então, é uma coisa um pouco mais complicada. A gente Pesada. Exato, a gente uma já coisa prefere pesada. evitar, e querendo ou não, doenças cardiovasculares,
no geral mesmo, são ocasionados pelo consumo rico em gordura, pela alimentação rica em gordura. Então, se a gente puder evitar, é até melhor. Já é melhor. Quer puxar a cadeira pra cá? Puxa a cadeira pra cá. Deixa ela do meu lado? Deixa ela do seu lado, é. Aí ela participa também aqui do podcast, ela fala também. Tá tudo bem. Eu não apresentei a Zé, você tem que sentar. Vem aqui. Deixa ela ver. Desculpa. E... Tá vendo? Achei um pouquinho É estranho no, esse é no. local. A gente pode falar com a mãe um pouquinho? Podemos falar com a mãe? Você fez, você fez Gastronomia. gastronomia, né, Zainab? Eu queria que você sentasse, se ela deixar que você sentasse aqui também pra gente, pra gente falar um pouco, mas se quiser, se ela consegue, Vocês vão gravando. a gente vai gravando, já tá gravando já. Já tá tudo gravado, nada vai ser editado aqui. Tem? Não, eu quero falar que na faculdade, essa questão da carne, né? Ah. Tem muitos pratos. Aham. Tinham, né, carne. E aí, Carne suína. e aí, desde o começo, eu contei pra todo mundo, né? Sim, Essa questão. sim, Eu falava bastante, né? Sim. Sobre as pessoas ficavam muito curiosas. E aí, quando a gente chegou no último módulo, que era a cozinha árabe, todo mundo já sabia tudo. Porque a gente tem um pouco de teórica Sim. na faculdade, né? E a gente tem a prática. sim. E aí, de tanto que eu falava e eles perguntavam, todo mundo já sabia. E aí, quando tinha, né, carne suína, todo mundo já sabia que a Zainab não pode comer. É E proibido. aí, a gente sempre fazia em dupla, né, Sim. os pratos. E aí, sempre a pessoa que estava comigo fazia a parte, né, que tem que encostar ou fazer produzir. O E eu teste. fazia, eu a parte que não encosta na carne, que não precisa cortar nem experimentar. E aí, era assim, e com carne, porque não é carne halal também. Sim. Então, eu só, uma vez fizeram churrasco como é que Na fala? faculdade. Que a gente teve aula só de carnes. Sim. Então, vocês imaginam essa... Pois é. Todos os dias, era tipo, o módulo inteiro, né? Vamos dizer, uns 10 dias, carne. Aí, no último dia, fizeram churrasco. Sim. E aí, todo mundo fala, nossa, mas como você consegue, né? Tá todo mundo comendo, Como é que não tem você consegue se problema. segurar? Sim, sim. E no Ramadã também, era a mesma coisa. Todo mundo falava, nossa, mas todo dia a gente tá fazendo os pratos, você não se sente mal, você não fica com vontade. É isso que a gente ganha na nossa. Eu falava, claro que eu fico com vontade, mas Sim. a gente consegue segurar. acho que Deus, né, Autocontrole. dá Sim. esse autocontrole pra Dá gente, uma força. né? Dá uma força. Dá uma força, é isso. No mês de Ramadã, a gente pratica exatamente isso, esse autocontrole, Esse essa autocontrole. segurança de não fazer o que é errado, digamos assim, e nem tem tanta vontade assim, porque a gente sabe que a gente pode consumir outro tipo de carne. Sim, É só aquele momento passageiro mesmo. Sim, sim. Não, mas o objetivo do jejum é esse. Não é a pessoa passar fome, né, Sheik? O objetivo verdadeiro do jejum é a pessoa conseguir controlar as suas vontades, conseguir controlar a sua visão, seus ouvidos, sua boca, né? Esse é o objetivo principal do jejum. Tem um monte de sabedorias. Por exemplo, uma vez Muitas, né? perguntaram do Muitas. Imam Al-Hussein alayhi salam por que jejum? Sim. Ele falou para que o rico sente a dor dos pobres. Dos pobres, sim. Olha, ele só por 30 dias você sente essa fome. Mas aquela pessoa na rua o ano inteiro está passando fome. Se Não alguém dá um adianta prato você- de comida, tudo bem. Senão, fica com fome. O rico só vai sentir a dor do pobre Quando se ele mesmo sente. exatamente, se ele sentir a dor do pobre. E uma das piores dores é a fome. Eu lembro uma vez que uma professora deu uma aula, ela falou, olha, muita gente no mundo inteiro nunca sentiram o que é a dor da fome. A gente sente a vontade de comer alguma coisa quando a gente acorda de manhã, para tomar café da manhã, chega na hora do almoço, bate aquela fominha, mas a dor mesmo da fome, ninguém. De você, dando uma aula, né? Estava dando uma palestra sobre a questão da fome que existe no mundo. É absurdo, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, Sheik. Aqui no Brasil. É muito triste. A gente percebe que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo.
No entanto, é também o maior desperdiçador, né, de alimentos. Eu ouvi um número uma vez absurdo, diz que todo dia se joga no lixo o alimento de 20 milhões de pessoas. É certo isso? Esse número é verdade? Eu não sei te dizer mais ou menos o quanto que é o número da fome, digamos assim, do quanto que é o desperdício. Mas a gente tem que ter noção que na nutrição, na alimentação, na saúde no geral, o desperdício não tem que estar presente. Não Mas é uma pode. coisa que vai além das nossas mãos, digamos assim. Por isso que a gente Sim. faz o que pode, faz o que a gente consegue fazer. Sim, sim. É isso. Quer puxar, quer trazer ela pra cá? Ela não quer? Dela ali. Ah, é? Eu ia falar, você estava falando dessa questão de não sentir fome, né? Sim, sim. A gente fazendo jejum, a gente sabe que esse horário a gente vai comer, Sim. que a gente vai quebrar o jejum, né? Diferente quem não tem. Isso ajuda um pouco, né? Isso ajuda, a gente sabe que daqui 3 horas a gente vai comer, a gente vai ter uma refeição e tá tudo bem, né? Sim, sim. É, isso ajuda um pouco, deixa a gente um pouco mais aliviado, Exato. deixa a gente um pouco mais tranquilo. Exato, enquanto os pobres necessitados não sabem nem quando vão ter essa comida na mesa, Pois então é. isso já calma um pouco. Se vocês repararem, nosso corpo vai acostumando também. Então, os primeiros dias do mês de Ramadã, para quem não está acostumado, a gente passa, se a pessoa não pratica o jejum recomendado, quando chega um ano depois que ela fez o jejum de novo, é como se fosse pela primeira vez. Primeiro dia é muito difícil, primeira semana é difícil, mas logo depois o Depois corpo vai se se acostuma. acostumando. É. Bebe um copo de água, já não quer mais nada. Sim, Aguenta mais um tempo. É isso Então é muito mesmo. da nossa consciência, por isso que a gente fala tanto de autocontrole. A gente vai se adaptando àquilo que a gente é obrigado a se adaptar. Sim, com certeza. Na medicina, eu estudei um pouquinho medicina, né? Medicina, só que medicina tradicional do Irã e medicina islâmica. Temos um conceito muito destacado nessa medicina, que fala sobre a natureza de todos os alimentos. Por exemplo, tem um grupo dos tâmaras que a natureza deles é quente, outros são frio. Exato. Eu queria saber, tem uma coisa, Existe isso, né? existe alguma coisa parecida? Por exemplo, é muito quente, Sim. leite é frio. Como Não é que chama porque isso? Eu sempre tive essa curiosidade. Como é que chama? Não é quente e mais frio. É mais voltado para a medicina chinesa. Isso, é. É um estudo que ainda não tem tantos estudos assim, mas na prática, na teoria, os estudos que as pessoas fizeram na prática mesmo, não tem estudo científico, mostra que realmente tem essa diferença. Eu não vou conseguir falar muito sobre porque eu não estudei mais a fundo essa Mas parte. como é que chama essa questão de quente e frio? Seria quente e frio não na temperatura do alimento. Sim, claro que não. É quente e frio na Por natureza. exemplo, nozes é Sim. muito quente. Diz que o peixe é frio. Peixe é frio. Peixe é Peixe frio. um pouco, um seria muito pequeno. Tem que fazer equilíbrio, alguma coisa Sim, assim, não é? aham. Tem essa questão do yin yang, né? Que a gente É. fala aquele círculo que tem a Aquele vida. equilíbrio, Isso, exatamente, é. exato. É. Eu não sei informar muito a fundo disso porque eu não estudei essa parte mesmo. Mas Mas eu vou buscar para É saber uma um pouco dica mais. para os próximos estudos Exato, que a senhora exato. está elaborando. Muito bom. A base da medicina islâmica, vamos falar, se podemos chamar de medicina islâmica, uma das bases seria isso, né? Sempre deixar o corpo da pessoa equilibrado Sim, Sim. muito bom. com as duas naturezas, natureza quente, Vamos aproveitar natureza fria, agora, né? já que a Zainab sentou um pouquinho, né? Apresentar ela. A Zainab Shukr, ela você se formou em gastronomia. Formada em gastronomia, Perfeito. É mãe de 3 filhas. tenho 3 meninas. Que legal. Deus abençoe ela. Deus abençoe todos. Proteja vocês. Eu sempre gostei de pedagogia e gastronomia, eu sempre tinha dúvida entre os dois. E por questão do hijab, eu acabei escolhendo a pedagogia, porque eu achava que a gastronomia fosse um pouco difícil para Sim. até para cursar mesmo. Eu pensava como que eu vou fazer com hijab na cozinha. Só que aí ficava isso na minha mente, né? Eu não esqueci. E aí eu cursei um ano e pouco a pedagogia. Só que eu ainda tinha vontade, né? Aquilo, né, dentro de mim. E aí eu acabei arriscando. Eu falei, eu já tinha feito a matrícula do ano seguinte. E eu, de última hora, resolvi mudar. Eu falei, vou mudar. E aí eu consegui essa transferência, né, de curso. E aí, como é que foram os estudos? Você começou? E aí eu fiquei impressionada. Sim. Assim, no começo, quando eu entrei, as pessoas só ficavam muito curiosas para saber, né, sobre a religião, porque nunca tinham estudado com alguém que
E sempre assim, eu sentava e um monte de gente vinha, É. se amontoava, né? Com você deve ser a mesma coisa. Perguntando, porque assim, por mais que as pessoas tenham informação hoje em dia, né? A mídia ainda mostra, tem Uma imagem uma negativa, imagem né? Ela muito traz uma negativa, coisa assim, mostra uma imagem muito, pesada. principalmente as séries, né? As pessoas têm o pensamento da mulher ser submissa, não poder fazer isso. Ah, mas pode estudar. Ah, mas vocês podem fazer isso. Aí ficava tipo, mas coisas que são tão comuns assim pra gente, porque o hijab não limita a gente, né? A gente pode estudar, pode trabalhar, pode. E aí, por causa da mídia, né? Muitas questões as pessoas ainda não Mas é têm isso que dúvida, a gente estava falando com a né? doutora, né? Realmente, quando o olhar é aquele olhar de curiosidade, de tirar uma dúvida, A gente até fica. a gente até atende, a gente gosta de compartilhar, faz questão até de Sim. responder, De falar, de né? falar, de explicar. No entanto, quando é aquela vontade ignorante, né, de que, mas vocês são assim mesmo, mas vocês não são assim, sabe? Tem umas pessoas que têm uma visão tão dominada, né, pelo Ocidente que eles não mudam, nada vai mudar a ideia deles, né? É. Então aí fica difícil, né, a gente chegar e se abrir para essas pessoas, né? Então, A mesma coisa que a senhora falou, né? Às vezes temos duas visões. Temos uma visão curiosa, a pessoa quer conhecer de verdade, pergunta não por questão da maldade, sim, quer não, quer ferir conhecer. você, E o não. brasileiro é Curioso. curioso, o brasileiro é Algo muito que nunca curioso. viu, É, né? mas Sim. tem pessoas, infelizmente, que questiona por questão de, sabe, maldade. São Sim, poucos. Porque sim. assim, são muitas questões, a mais quando usa hijab. É a questão da carne, é a questão de não cumprimentar, a questão de usar hijab. E aí isso gera muita, porque é muita curiosidade, né? E a pessoa acaba, às vezes, perguntando aos poucos, ou vai se acostumando, né? De ver você daquele jeito. E aí, doutora, também, Zaina, um outro detalhe que vem aqui, um complementar, na verdade, para as mulheres muçulmanas que têm véu, que se vestem como vocês, a responsabilidade Isso. de sempre se armar com a arma do conhecimento, de Isso. saber Saber tirar, explicar. exatamente, saber explicar direito, saber Exatamente. fazer essa pessoa mudar de ideia, dar um exemplo, né? Sim, sim, claro. Através da prática, do trabalho, do Eu sempre estudo. falo, segue tal pessoa, segue tal página. Eu sempre também indico a Aristela, falo, tem muitos livros bons, se você quer se aprofundar mais, conhecer mais o Islã. Porque às vezes a pessoa, ela só tem uma curiosidade, aí acaba lendo um livro, aí acaba, né, já tem já um entendimento maior sobre o assunto, né? O objetivo, Zainab, é a gente fazer com que essas pessoas tenham uma ideia certa. Sim. Sim, Não é tornar todo mundo que a muçulmano. mensagem chegue correta. Exatamente. É isso que a gente Do quer. mesmo jeito que eu né? preciso entender que seguidores de tal religião, seguidores de tal escola, de tal doutrina, por exemplo, seguem isso corretamente, eu preciso ter uma visão correta, né, sobre Exato. um certo estudo, né? A pessoa normalmente tem o preconceito porque ela não sabe o porquê que a gente faz aquilo. Então, por exemplo, cumprimentar, ela não sabe por que a gente não cumprimenta. Sim, às vezes Mas acho que é quando vê, preconceito, alguma exato, coisa assim. quando vê mulher, ela fala, porque o marido não deixa. Sim, Porque sim. essa religião só pode cumprimentar a família, que não sei o quê. Então, sempre tem essa Mas visão. você sabe, essa questão do cumprimento, doutora, tem muitas mulheres, até mesmo mulheres brasileiras, que concordam. Sim. Exato. 2 semanas atrás eu levei minha filha para fazer os dentes dela, né? Sim, sim. A mulher, dentista, queria apertar minha mão, falou, não posso. Não, Sou minha esposa, minha mãe, eu expliquei para ela. Ela, no fim, falou, isso tá certo. ela falou, todo mundo fala. Exato. Eu não A gosto. pessoa assim, fica constrangida, né? Assim, por isso que eu acho bom falar antes. Às vezes, olha, no cumprimento, meus irmãos comigo, assim, com a minha mãe, antes se chega alguém, a gente tá no escritório dele, eles já falam, a pessoa tá na porta. Minha mãe e minha irmã não cumprimentam. Sim. Pra não constranger Na verdade, a pessoa, cumprimentar pode, não pode dar a mão, não né? cumprimenta com a... É isso. Cumprimenta assim. Cumprimentar. Cumprimenta assim. E as pessoas repetem pessoa- o nosso gesto, né? E É, normalmente sim. quando a gente chega já faz assim, a pessoa vem assim, a gente faz assim, a pessoa faz assim automático sem nem entender. A gente Sim. explica, a gente coloca a mão no coração. Sim. É isso, mas é isso. Quando as pessoas entendem, quando a gente sabe explicar direito, Sim. para não acontecer aquele mal entendido,
Para a Exato. pessoa se sentir ofendido, né? A Porque tem pessoa gente que fala, mas por quê? Minha mão tá suja, a pessoa não foi com a minha cara, ou sei lá, é racista, né? É isso. Por algum... Não, tem que saber explicar, né? Exatamente. Isso é muito importante. Às vezes, se a gente não saiba explicar por que isso, a pessoa- Acaba causando É, um problema. Quando a pessoa não sabe explicar direito, acaba Exato. estragando mais do que. ela me tratou mal, Não gostei especialmente desse no povo, meio não das gostei dele. pessoas, quando, por exemplo, tem 5 pessoas, se reúnem, fica um pouco... Constrangido. Assim, Se fosse 2 pessoas já dá, mas às não, vezes aconteceu para mim, é uma reunião, tem um monte de mulheres, um monte de homens. Mas a pessoa já tem que ter uma tática. A pessoa já tem. Eu, no meu caso, quando eu vou me encontrar com alguém, alguma autoridade, alguma pessoa, por exemplo, alguma visita chega, eu já tento de longe já me curvar, né, perante ela. É o problema, assim. Nasser, uma vez, meu Deus, é muito engraçado. Eu estava no meio Mas de às uma vezes. reunião, tinha um grupo dos religiosos, né? Eu também era representante. Outros Religiosos. apertaram a mão. Pois é, que isso eu acho acaba que é perfeito. Exato. Porque esse acaba shake constrangendo não... os outros sheiks de outras escolas, talvez eles dão a mão, cumprimentam. Sim. e a aí gente- fica, mas por que eles... Porque ele pode cumprimentam, falar, agora vem E você explicar. não. Aqui que a Tem gente essa fala questão, de... né? Isso. Por causa também da internet, assim, eu acho que muita coisa mudou, né, com as influenciadoras. Eu acho que teve já uma boa diferença, assim, de uns anos pra cá, né? É um trabalho de formiguinha, mas ainda assim, a gente ainda precisa de um pouco de Tem que de trabalho, de tempo, né? Eu acho que, assim, eu não sei, você também com certeza já reparou, né? De uns anos pra cá, as pessoas ainda tinham mais a cabeça mais fechada. Sim. E muita gente já abriu a mente. Eu recebo mensagem de pessoas que falam: olha, depois que eu te segui, eu comecei a pesquisar, comecei a ver, isso é abriu muito minha mente para importante. tal coisa, O- das questões da guerra, ou até, né, da nossa religião, da nossa Sim. cultura. O né? conhecimento, Zaina, faz muita diferença. Sim, com certeza. As pessoas que têm o conhecimento, têm o conteúdo bom, de qualidade, para poder trazer uma informação para as pessoas, isso é o principal. É bom, né, a pessoa ter seguidores, ser influenciador, trazer conhecimento. O mais importante disso é trazer informações corretas, verídicas, íntegras. Sim. Nossa, é uma coisa Infelizmente, muito... tem muita gente produzindo, né? Também são coisas boas, às vezes, para tirar uma certa preconceito contra os muçulmanos. Só que sempre a gente tem que reforçar. Tem que ser feito de uma forma alinhada, tem que ser feito de uma Exato. forma Uma das correta. polêmicas, Nasser, agora, hoje, na atualidade, na Igreja Católica, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica. Será que a mulher pode cuidar de uma missa? Será que uma mulher pode ser uma pastora? Muitas igrejas não aceitam isso. Sim. São poucas igrejas Que aceitam neopentecostais que a mulher pregue. que a mulher vai subir no altar para falar. Poucas, muito pouquíssimas. Mas no Islã nós temos o exemplo de Sayyida Zahra, Fatima Zahra e Sayyida Zainab. No meio de milhares de pessoas, eles fizeram palestra. Né? Depois do falecimento do profeta, 1400 anos atrás. Fatima Zahra, no meio, esses dias que aconteceu, né? Sim. Estamos nos dias próximos do martírio de Sayyida Zahra. Ele fez a questão de fazer uma palestra na mesquita do seu pai, na mesquita Masjid al-Nabi. Palestra Forte, forte, de né? respeito, sim. Uma mulher subiu no altar e começou a falar. Para homens. para homens. Pra homens. Sim. E até hoje, Isso aquela é palestra exemplo. já está registrada. Até Aquela hoje. palestra. E isso é o exemplo de que a mulher ela não é restringida, ela não é limitada. Ela pode, inclusive, Sheik. Elas não abaixaram a cabeça, elas enfrentaram Sim, sim. a altura, né? Sempre do mesmo nível. Do A mesmo posição nível. da mulher no Islã perante o homem é igual. Não existe nenhuma A questão da diferença. verdade, irmão, quando Em relação homem ou mulher, desculpa, então. Não. Quando homem ou mulher conhecer a verdade, tem que apoiá-la. Tem que defender essa verdade.
seja homem ou mulher. No caso de Sayyida Zahra, ela tinha que pregar, ela tinha que fazer palestra. Também nós temos o exemplo de Zainab al-Kubra, a filha do Imam Ali alayhi salam, a neta do profeta, né? A mesma família, que ela Várias viu que palestras. eu preciso falar. Era necessário. Era Naquele necessário momento, naquele naquela momento. situação, É. se ela não falasse, iria causar um grande dano, né, naquela situação. Ela fez, escolheu o momento certo. E eu sei o que eu estava querendo falar, achei que foi o seguinte, já que o senhor mencionou sobre a questão da pregação dentro de outras religiões, dentro da nossa religião, o que poucos falam dentro do islamismo, a mulher pode pregar, a mulher pode ensinar, inclusive a mulher pode liderar também orações para as mulheres, certo? Sim. Ela في pode, كتير. sabia disso? مجالس Não, não só majlis, hatta خطبة salah, está lá, مجالس a oração, ela pode ser imam, não é? Sim, Para as sim. mulheres. آه. Ela pode ser a líder, ela pode conduzir a oração para mulheres. Pode ser professora da universidade, Pode ser professora professora. do seminário islâmico. Sim. Eu me lembro uma vez, um grupo dos sheiks, né? Essas coisas ninguém fala. House sabe? day. Eles falam, Tinha Pequenos uma detalhes, tinha uma de- aula de que a house. gente... أي سرية عفوا Ah. مثل الشيخ ولا لا como é que fala؟ بالحوزة شو o seminário islâmico. A gente chama de بس seminário سيمينار islâmico. إسلامي Sim. اللي بتعلم بالحوزة A professora, né? Professora mesmo? Sim, sim, professora. Uma mestre. Sim, sim. uma sim, mestre sim. A minha mãe foi uma líder professora. uma líder Vários anos. Sim. religiosa. Sim, a gente tem também o exemplo, um dos maiores exemplos, Shahida Bintul Huda, não sei se vocês já ouviram falar, do livro do livro A Muçulmana, a Exato. irmã do Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr. Sabiam que ela nunca praticou numa escola? Ela não frequentou nenhuma escola. Ela aprendeu com os irmãos em casa, de tão inteligente ela não era. Não é questão de ela não ter estudado, né? Ela era tão gênia, né, que a gente fala. Então, Ela tinham aprendeu. que ir- Não precisou. Não precisou. Ela aprendeu em casa. Com alguns anos, ela já era mestre. Fundou os primeiros institutos de ensino voltado para as mulheres no Iraque. E as atividades dela era realmente mais voltada para as mulheres, Sim. para erguer erguer o nível intelectual da Exato. mulher. A Né? gente fala Porque o que o Islã quer, na verdade, doutora, só para a gente já começar a finalizar aqui, é erguer o nível da mulher, não limitar a mulher Sim. apresentar e deixar que o mundo use ela no Ocidente como ele quer, Um objeto. como objeto. O mundo, Infelizmente. um dos objetivos do hijab é esse, é preservar a integridade da mulher, é que ela seja a pessoa destacada na sociedade com seu intelecto, com seu conhecimento e não com seu físico. Exatamente. Você queria falar alguma coisa, Zaina? Não, eu queria complementar, né, que o hijab ele afirma, né, a identidade da mulher muçulmana, É né? isso, é isso. A gente fala um agrado a Deus, ele reafirma a identidade da mulher muçulmana, né, o hijab. Exatamente. E tem uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu queria comentar. Tá. Faz uns 2 anos, me chamaram para uma campanha, né, de cosméticos. Eu não sei exatamente a marca. Não tinham falado ainda qual que era, né? Eu tava falando com um assessor. E aí eu passei no teste. Eles queriam uma mulher árabe, né? Que tinha uns traços marcantes, né? E aí, quando a gente estava para finalizar, ele falou para mim: você pode colocar algum acessório ao invés do hijab? Aí eu falei: como assim um acessório? Ah, um chapéu. Eu falei: mas o hijab não é um acessório. Tipo, ele tava me dizendo: você pode tirar Sim, o hijab de uma forma mais, né? mais educada. Educada. Né? Ah, um chapéu, uma touca. Eu falei: não, peraí. O hijab não é Não é um acessório. Não é um acessório, né? Não é uma veste, uma moda. Aí eu falei: não, eu não posso. Eu uso hijab assim, e se for pra fazer, eu vou fazer assim, né? E aí ele ficou: não, eu não quis
faltar respeito, eu vou falar com o pessoal aqui, eu te retorno. Eu falei, meu Deus, que falta de respeito, né? Se vocês queriam uma mulher com árabe, com os traços marcantes, por que não escolheram logo uma mulher que não usa, né? Se vocês Sim. têm esse preconceito ou não querem que a mulher apareça com o hijab, né? Colocar uma touca, um chapéu, qual o sentido disso, né? Eu me senti ofendida. Sim. E aí eles acabaram nem retornando mais e ficou por isso. Eu não soube qual que é a marca, né? Se eu soubesse para eu, né, poder fazer alguma coisa, né? E ficou por isso. Mas isso é o fruto do desconhecimento. As pessoas Exato. não Sim, sabem que o sim. hijab... Talvez para marcas, tipo, ela usa hijab, ou sim tem vergonha ou preconceito, ou não tem o que você está dizendo, né? Esse conhecimento, né? Sim. Que ela pode tirar, coloca um chapéu, coloca sei lá, qualquer coisa na cabeça, uma peruca. A gente Só que paga. pra, eles acham que é pra uma questão de gente, pra dinheiro. gente, né, é muito mais do que isso, né? A nossa Com religião certeza, com certeza. não é por dinheiro que a gente vai aceitar. Sim, sim. Né? Essa é a importância do conhecimento, porque a gente representa a religião em todas as nossas ações, principalmente quem usa o lenço. Então, as pessoas deixam o lenço como coisa mais marcante, digamos assim. Quando, por exemplo, se eu fizer uma coisa errada na rua, não sou eu, Heine, que eu tô fazendo uma coisa errada. É uma mulher muçulmana que usa o hijab que tá fazendo coisa errada. A mesma coisa em relação a cumprimentar, que o Sheikh falou. Em relação a cumprimentar alguém. O Sheikh cumprimentou. Mas não é o Sheikh que tá cumprimentando, não é aquele Sheikh em específico. É uma pessoa, um líder religioso muçulmano está fazendo uma coisa errada só para agradar a pessoa que está ali. Sim, é o Então, que ele isso é uma representa coisa... e não a Exato. pessoa religião, física. exatamente. Essa identidade, na verdade, eu costumo chamar o seguinte: vocês têm duas personalidades. Vocês têm a PF, né, que é a pessoa física, que é a doutora Rei, tal, tem esse gosto, tem esse estilo em casa, tal. Tem uma pessoa jurídica, né, que é a representação da religião na rua, em público. E esse, na verdade, é o maior peso, responsabilidade que vocês têm. Né? Onde vocês passam, vocês têm o dever de representar bem a religião, representar bem a doutrina. E esse é o objetivo, né, do Islã. Ele deseja preservar. Exatamente. E o hijab, ele preserva a mulher, né? Muitas pessoas não enxergam dessa maneira, mas o hijab, ele preserva e protege, né? Exatamente, A protege. mulher muçulmana. Isso também é muito importante, pessoas que estão nos assistindo saberem que hijab não é somente cobrir a cabeça e não aparece nenhum fio do meu cabelo. Não é assim. É um comportamento. É um código de conduta. Isso. O comportamento, é a fala, os lugares onde a mulher muçulmana vai. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente sabe ver no Instagram, a mulher tá com hijab, mas no mesmo tempo não tem um comportamento adequado. Sim. Vai para onde ele quiser, fala do jeito que ela faz quiser. o que quiser, não pode. Isso não é hijab. Isso é ruim. Hijab tem que trazer modestia, hijab tem que trazer aquele orgulho de ser muçulmana. A mensagem do hijab verdadeiro é a conduta. O hijab tem que estar na prática, na educação da mulher, e não apenas no corpo dela. Por isso que eu falei, irmão, as nossas mulheres têm que ter um foco nos exemplos. Exatamente. Por exemplo, a mulher muçulmana aqui no Brasil tem que conhecer a história de Fátima, a história de Zainab, a história desses exemplos, que são as mulheres mais destacadas no Islã. Então, não adianta você, sabe, às vezes a pessoa fica sendo tão atacado nessas redes sociais, acaba fazendo algo por sua ignorância. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Eu vou dar um último exemplo, Sheikh, antes de encerrar, fazer uma pergunta para as duas. O hijab não atrai mais respeito para vocês? Vocês não se vê perante as outras mulheres? Não que as outras não mereçam, todo mundo merece. Mas o hijab, vocês não sentem que atrai mais respeito para vocês? Respeito especial. Respeito especial. Eu falo isso porque eu vi esses dias um vídeo nas redes sociais de duas pessoas. Uma pessoa estava, né, na rua, tal, passou uma mulher, estava com uma vestimenta, né, ocidental, daquele jeito, tal, e todo mundo começou a fazer piadinha. Ela passou, depois dela passou uma mulher de véu. Então ninguém se atreviu, né,
fazer piadinha ou falar alguma coisa. Exato. Vocês sentem que existe essa diferença? Pode responder. Eu sinto, assim, eu me sinto mais protegida usando hijab. Eu queria abrir, assim, um parênteses, né? Na questão de começar a usar. Sim. Quando eu usei, eu era nova, né? E passou um tempo, eu tinha, assim, muitas dúvidas, assim como todas as meninas da cidade, né? Em relação ao hijab. E aí, passou um tempo, eu não quis mais usar o hijab. Eu parei de usar. Os meus pais não fizeram nada. Sim. Minha mãe falou como você se sentir melhor. O meu pai, ele ficou chateado, mas ele não brigou comigo, não me obrigou a nada, nem falou você vai ter que usar, nada disso. E aí eu fiquei um tempo sem usar, e aí passou o tempo, meu pai tinha falecido. E eu não usava o hijab ainda. E aí eu sonhei com meu pai. Pouco tempo depois, né, que ele faleceu, eu tinha muita dúvida, só que eu falava, vou esperar um pouco. E aí eu sonhei com ele. E ele falou, ele tava com um hijab, ele me deu, ele falou, não sai sem ele. Que legal. E aí quando eu acordei, eu falei, não, eu não vou ficar mais sem o hijab, eu vou usar. Que legal. E aí desde então, né, eu tive a certeza, né? Mas- E eu me arrependi desse tempo, né, que eu não usei. Mas isso que você falou, Zainab, é extremamente importante. Muitas pessoas, é extremamente importante porque as pessoas, especialmente as meninas, ou os meninos, todo mundo, não pode começar a fazer as coisas sem entender o contexto daquilo. Exatamente. É muito importante. E isso é uma responsabilidade dos pais. Já o ambiente, a comunidade, a escola, os amigos, muitas vezes afetam de uma forma negativa, mas os pais têm uma grande responsabilidade. Tem que saber fazer essa criança, essa menina, o menino entender corretamente. Não é só usar. Não é só sair usando. Também obrigando, né? Porque tem. Falar, não, porque muitas pessoas Isso. têm essa imagem, né? É. Obrigam. É isso. E trazer essa convicção para as pessoas, Exato. né, doutora? A gente se dá o respeito, digamos Sim. assim. O hijab, por mais que ele respeite as mulheres, se a mulher não se dá o respeito, não adianta nada. Então, a mesma coisa do que a gente estava falando. Se eu usasse o lenço, mas fizesse coisa errada, estivesse em lugar errado, praticasse o mal, digamos assim, não seguisse as bases da religião, não adiantaria nada. Então, eu preciso me respeitar para, consequentemente, as pessoas ao meu As redor pessoas me respeitarem e respeitar, respeitarem isso. minha escolha, que é usar o hijab. É isso Digamos mesmo. assim. É isso mesmo. Perfeito. Deus abençoe. Foi um programa bem diferente hoje, viu? Muito obrigado por ter vindo, viu, Zainab? Obrigado por ter vindo. Doutora Reine, Zainab Shokor e Mila. A Mila. Participação especial da Mila. Muito obrigado pela presença. Obrigada A gente vocês. sabe que é difícil sair de casa cedo, se arrumar, trazer, né, deixar alguém com uma criança. Hoje, me desculpa, eu não pude, né? Não, mas você fez bem, você fez bem. Isso é a nossa vida, né? As mulheres muçulmanas não param, As nada meninas para estão elas, na né? escola, as gêmeas estão na escola, mas ela ainda não começou. É isso aí, eu esqueci de falar, são gêmeas, você tem Eu tenho gêmeas, né? gêmeas. É isso aí, as mulheres muçulmanas têm gêmeas também, né? Sabem cuidar muito bem. Exatamente. E se Alhamdulillah. Deus quiser, a Graças gente, Deus. quem sabe, marca um outro programa também para falar mais aí sobre como cuidar das crianças, como cuidar Uhum. das Influência gêmeas, dos pais né? com os Influência dos filhos, pais, né? Na exatamente. educação. Que Deus abençoe a Tem todos uma- vocês. Mas, nossa, eu lembrei de uma história muito interessante. Eu vou finalizar com isso. Uma vez, o profeta Moisés estava passando no meio do deserto, né? Eu vi um homem velho e cego. Estava frequentemente agradecendo a Deus, dizendo Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Moisés falou: o que você tem que está agradecendo a Deus por isso, com tanta intensidade? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Moisés perguntou isso. Falou para ele: olha, Moisés, nessa aldeia que a gente mora, somente eu sou o único monoteísta. Eu sou mais rico ou eles? Moisés começou a pensar. Então,
nós temos que pensar nesse assunto tão simples. Aquilo que nós temos, esta religião, essa fé, né? Esse amor que nós temos sobre o profeta, sobre a família do profeta, a coisa que não tem Somos como. ricos. É muito Somos ricos. muito ricos sem a gente nós saber. somos ricos de verdade nesse mundo. Não devemos nos subestimar. Ninguém ganha se subestimando. O muçulmano é rico, o muçulmano é forte, as mulheres muçulmanas são ricas em suas identidades, em suas pessoas, em suas personalidades. E quanto mais elas seguem a doutrina, mais ricas elas serão, se Deus quiser. Novamente, muito obrigado, doutora Zaina, obrigado pela participação, obrigado por terem vindo, obrigado, Sheikh, pela presença, pela aula. Novamente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pensei que vai dar.